Olá, hoje irei falar sobre a influência da inoculação com bradyrhizóbio na cultura da soja. O Brasil em 2020 foi considerado o maior produtor de soja do mundo, chegando à marca de 126 milhões de toneladas do grão. O elemento mais requerido pela soja é o nitrogênio, portanto, para a produção de 3.000 kg por hectare, há uma necessidade de 246 kg de nitrogênio, que são obtidos em pequena parte do solo, variando de 25 a 35%, e na maior parte pela fixação simbiótica de um nitrogênio, de 65 a 85%. Lembrando que, pela fixação biológica de nitrogênio, tem como essa taxa aumentar para 100% e não precisar mais do adubo químico do nitrogênio em si. O nitrogênio atmosférico é o gás mais abundante da atmosfera, cerca de 80%, sendo este a fonte para a fixação biológica feita pelas bactérias do gênero Rhizóbio, portanto possibilitando que a fixação biológica de nitrogênio seja viável para o desenvolvimento para a cultura da soja. Bactérias do gênero Rhizóbio são responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio. Elas são endosimbiontes, micro-organismos que vivem dentro de corpos de outro micro-organismo. Essas bactérias contêm uma enzima chamada de nitrogenase, que captura o nitrogênio atmosférico e reduz a amônia. Esta amônia ainda não é assimilada pela planta, sendo necessária a transformação dessa amônia em nitrato, sendo este processo chamado de nitrificação. A nitrificação é um processo feito pelas bactérias fixadoras, onde reduz a amônia em nitrito, e após esse processo, o nitrito se transforma em nitrato. Existem alguns critérios para que ocorra essa nitrificação de forma correta. Primeiro, um bom nível de oxigênio no solo, variando de 20 a 25% de ar a composição do solo, a composição física dele. Pois, além da própria composição da molécula conter oxigênio, as bactérias que realizam este processo são bactérias aeróbicas, dependem do oxigênio para viver. Nível de pH também, variando de 5 e 8, sendo o ideal de 6 a 6,3. E as temperaturas elevadas prejudicam a nitrificação, assim como temperaturas muito baixas também, sendo a ideal uma temperatura amena. Então, o que acontece se esses critérios não são atendidos? Primeiro, o problema não se dá até o processo da transformação de amônia em nitrito, pois esse processo ocorrerá normalmente. As bactérias não conseguem transformar o nitrito em nitrato. É nesta parte que ocorre o problema, então a planta irá absorver o nitrito. A planta não consegue sintetizar o nitrito e, com isso, não é possível ocorrer a síntese de aminoácidos, síntese de proteínas, pela falta de nitrogênio na planta, ocorrendo a abortação floral, a abortação dos frutos. Avaliação econômica. É viável economicamente ou não realizar a inoculação na soja? De acordo com a Embrapa, a utilização de inoculantes na cultura da soja resulta em uma economia nacional de 12 bilhões de dólares, podendo ser utilizada somente a fixação biológica como única fonte de nitrogênio para a soja, sendo eficaz e mais barata, além de ajudar o meio ambiente. Então, boas práticas para a inoculação. Primeiramente, verificar a validade do produto e saber como foi o processo de transporte, pois se exposto a altas temperaturas, afeta sua eficácia. Realizar inoculação em ambientes sombreados, mesmo na parte de armazenamento, também tem que ser em ambientes arejados e sombreados. Não realizar misturas com defensivos no mesmo momento. Então, se for for fazer um tratamento de semente com fungicidas, se for um tratamento, um on-farm, é necessário esperar algumas horas para depois colocar o inoculante. Agora, se for TSI, não tem problema. Utilizar a dosagem recomendada de acordo com o fabricante, adicionar solução açucarada como forma de alimento para as bactérias e plantar no mesmo dia da inoculação. Se isso não for possível, deverá ser realizada a inoculação novamente. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais.